Então vamos lá para a nossa aula sobre entalpia de combustão. Primeiramente, a definição. Entalpia de combustão é a energia liberada na combustão de 1 mol de uma determinada substância. Saião, então se a energia é liberada quer dizer que sempre a minha variação da entalpia vai ser menor que zero, vai ser negativa? Perfeito, isso mesmo. Beleza, mas o que é reação de combustão? É sempre que eu pego um determinado combustível, reajo com um comburente, geralmente é o oxigênio, esse comburente é um agente oxidante, então ele vai oxidar esse combustível para gerar óxidos. No geral, gás carbônico, monóxido, carbono sozinho aqui, água, SO2, saião, água e carbono sozinho não é óxido. Beleza, tem outros produtos da combustão, mas no geral são óxidos aqui que são formados. Então faz a oxidação do meu combustível para gerar óxidos aqui e pode ser gerado também carbono e água. Existem dois tipos de combustão, a combustão completa e a combustão incompleta. Vamos analisar aqui, baseado no etanol, como é que funciona uma combustão completa e uma combustão incompleta. Essa primeira reação é uma reação de combustão completa. As outras duas, reação de combustão incompleta. Primeira coisa que a gente vai fazer é o balanceamento da equação. Vamos balancear aqui. Eu tenho o seguinte, ó. 2 carbonos, aqui precisa de 2 carbonos também. Então vou colocar o número 2 ali, ó. 2. Tem 5 com 1, 6 hidrogênios. Precisa de 6 hidrogênios do outro lado, eu vou colocar o número 3 aqui, ó. Aqui tem 2 com 2, 4, mais 3 tem 7 oxigênios. Aqui já tem 1, então precisa de mais 6 desse lado. Como aqui já tem 2, eu vou colocar o número 3. E, consequentemente, esse valor aqui vai ser 1. Vamos fazer a mesma coisa nos outros. Lembrando que sempre, ó, tem 2 carbonos, aqui também vai ter 2 CO. 2 carbonos aqui também. Aqui tem 6 hidrogênios, vai ter que ter 6 hidrogênios do outro lado, então 3 moléculas de água. 6 hidrogênios, 3 moléculas de água. Então repara que a quantidade de produto que é formado não se altera. Agora, quantidade de oxigênio, que tem 2, mais 3 tem 5. Com esse aqui, que já tem 1, faltam 4 aqui para completar, então eu vou precisar do número 2 aqui. E com isso a gente sabe que para formar sempre, para entrar em combustão, 1 mol da substância. Nessa situação aqui agora eu tenho nenhum oxigênio desse lado, mais 3, né? Nessa parte aqui não tem oxigênio, mas aqui tem 3. Já tem 1 aqui, então tá faltando só 2 oxigênios. E esse cara aqui sempre vai ser 1, porque sempre é a combustão de 1 mol de uma substância. Beleza. Saião, por que você está balanceando cada uma das equações? Primeiro, para a gente identificar as diferenças entre uma reação e outra. Então a gente já consegue observar que nessa reação de combustão, o balanceamento dela é diferente em termos da quantidade de oxigênio que coloca para reagir. Beleza. Vamos analisar agora o seguinte. Eu não falei para vocês se o comburente, que é o oxigênio, é um agente oxidante, ou seja, ele vai forçar a oxidação do meu combustível. Então esse combustível aqui, qual que seria o NOx, o número de oxidação desse combustível? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Oxigênio a gente sabe que o NOx é menos 2. O hidrogênio vai ter NOx mais 1. E o carbono, não sei, X aqui. Vamos descobrir aqui quantos que seria. Aqui ó, tem mais 1 vezes 5, mais 5. Com outro mais 1 aqui, deu mais 6 no total só dos hidrogênios. Com menos 2 do oxigênio, para o carbono zerar tudo isso, eu preciso que o carbono tenha NOx menos 2 cada um. Saião, peraí, vai devagar. Vamos lá, ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. Com esse menos 2 do oxigênio vai dar menos 6. Mais 1 vezes 5, mais 5. Com esse outro mais 1, mais 6. Menos 6 com mais 6, zerou. Isso vai acontecer, então, em todas as moléculas do etanol. O carbono tem NOx médio, então, menos 2. Agora, vamos olhar o carbono lá nas outras situações. O carbono aqui, ó, oxigênio é menos 2, vezes 2, menos 4. Então, esse carbono vai ter NOx mais 4. Esse carbono aqui é menos 2, então esse carbono vai ter NOx mais 2. Esse carbono aqui, substância simples, então vai ter NOx 0. Então reparem que tem uma outra diferença entre as reações, que é o quê? O grau de oxidação que acontece aqui. Esse cara, de menos 2 até mais 4,
E esse aqui está indo de -2 até +2. Já essa última reação está indo de -2 para 0. Então perceba que a variação aqui, -2 para +4, foi de 6 unidades, -2 para +2 foi de 4 unidades e -2 para 0 foi de 2 unidades. Outra diferença. Aqui, ó, nessa reação eu formo o CO2, o gás carbônico. Nessa eu formo o monóxido de carbono. E nessa eu formo o carbono, que no caso a gente vai denominar como sendo a fuligem liberada durante uma reação de combustão. Beleza, então vamos tratar cada um desses produtos. Dióxido de carbono é um grande causador do efeito estufa. Se a gente tem um determinado combustível, esse etanol no caso, que está lá nos carros, e eu tenho muitos carros rodando, eu tenho muita liberação de dióxido de carbono. Isso faz com que o efeito estufa seja agravado. E aí tem uma questão do agravamento do aquecimento global. Então, dióxido de carbono, na situação aqui, está associado ao efeito estufa. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono é um composto tóxico. Lembra lá. Para que serve a hemoglobina? A hemoglobina ela serve para transportar oxigênio no sangue. Ela tem ferro, e esse ferro que está lá dentro da hemoglobina, ele se associa diretamente ao oxigênio e faz o transporte do oxigênio no sangue. Quando o ferro que está lá presente na hemoglobina se associa ao monóxido de carbono, ele não se liga mais com o oxigênio. Então ele deixa de conseguir transportar o oxigênio. Ele vai acabar transportando somente o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono não é útil para a gente. Com isso, a gente tem que esse cara aqui vai ser tóxico e a gente vai acabar se asfixiando. Em casas muito frias e tudo mais, que a gente vê isso no hemisfério norte, antigamente a galera ligava o carro, ia para tomar café da manhã, ligava o carro para aquecer, né? Ia tomar café da manhã, fazer alguma outra atividade. E o que eles observavam? Observavam que na hora que ele entrava depois no carro para tentar ir para o trabalho, a pessoa acabava desmaiando. Porque aquele ambiente ali estava lotado de monóxido de carbono, porque estava tendo uma combustão incompleta do combustível ali do carro, e isso fazia com que aquela pessoa desmaiasse. Por quê? O monóxido de carbono é incolor, inodoro. Então você não sente o cheiro, você não vê o monóxido de carbono. Então, consequentemente, se a pessoa ficasse naquele local, ela acabava indo a óbito. E com isso, teve toda uma campanha para a galera conscientizar e não ligar o carro antes de sair pro trabalho. Ligava justamente quando fosse sair. E o carbono aqui, ó, a gente pode associar ele à fuligem. Então, quando a gente está, por exemplo, na rua e vê um ônibus soltando aquela fumaça preta, aquela fumaça preta não é simplesmente do gás carbônico que está sendo liberado, porque o gás carbônico ele também é incolor. É basicamente da fuligem. Esse carbono aqui a gente vai ver como se fosse um carvão em pó. Então esse material particulado ele vai ser liberado também do escapamento dos carros. Isso faz com que gere uma certa poluição e também eu consigo fazer a produção de carvão. Então, para fazer a produção de carvão, eu tenho que fazer a combustão mais incompleta de todas. Se eu fizer a combustão mais incompleta de todas, eu acabo gerando o carvão. Saião, beleza. E aí, o que mais que falta a gente falar aqui da reação de combustão completa e incompleta? Lá, ó, as energias. Numa reação de combustão completa do etanol, eu tenho essa energia aqui que é 1.368 kJ. Essa energia é liberada para cada 1 mol de etanol que entra em combustão numa combustão completa. E essa energia 2, essa energia 3? São reações diferentes. Então eu não posso ter a mesma energia. E aí pensa comigo. Qual reação você acha que libera mais energia? Uma reação de combustão completa ou uma reação de combustão incompleta? Justamente, uma reação de combustão completa. Uma reação de combustão completa vai liberar mais energia justamente porque aquele combustível está oxidando o máximo possível. Eu estou aproveitando o máximo daquele combustível. Então, numa reação de combustão completa, eu tenho maior energia sendo liberada, enquanto nas incompletas eu tenho a menor energia sendo liberada. Quanto mais incompleta a reação, menor a quantidade de energia liberada. Saiam, beleza. Então vamos fazer um placar aqui para a gente ver qual é a diferença entre uma combustão completa e uma combustão incompleta. Primeira situação que a gente pode analisar é basicamente o grau aqui, ó, de oxidação. Numa combustão completa, eu tenho um grau de oxidação maior do que nas combustões incompletas. Segundo ponto, quantidade de oxigênio. A quantidade de comburente utilizado numa combustão completa é sempre maior do que na combustão incompleta.
Terceiro fator, os produtos formados. Numa combustão completa vai gerar dióxido de carbono, que é quando eu consigo oxidar ao máximo esse meu combustível. E na combustão incompleta eu não vou oxidar ao máximo esse meu carbono aqui. Quarto ponto seria as energias. Numa combustão completa eu tenho uma maior energia liberada, enquanto na incompleta, quanto mais incompleta ela for, menor energia ela vai liberar. Então vamos anotar isso aqui. Perfeito, então fizemos a anotação aqui do que muda da combustão completa para a combustão incompleta. Lembrando que, se numa questão falar combustão, a gente considera combustão completa. Sempre que ele falar somente combustão, a gente considera sendo a combustão completa. Agora vamos para o último ponto aqui, que não é porque é o último que é o menos importante. Na verdade, várias questões cobram isso e às vezes a gente não consegue lidar muito bem porque tem que fazer uma análise sobre os combustíveis. A gente vai fazer a análise apenas do etanol, mas geralmente quando a gente vai falar de eficiência energética e eficiência ambiental, a gente faz uma comparação entre combustíveis. Então a gente compara o etanol com a gasolina, compara o etanol com gás hidrogênio, que é um combustível, com carvão, com metano. Então como é que a gente vai fazer para tentar determinar a eficiência desse determinado combustível? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, tem eficiência energética, que a eficiência energética está em função da massa dele. Está em função de quanto de energia um determinado combustível libera quando eu queimo somente 1 grama do combustível. Então, nessa análise, a gente vai ter que fazer o quê? Primeiro, calcular a massa molar do etanol. Carbono tem massa 12, vezes 2, 24. Hidrogênio tem massa 1, tem 6 aqui. Então, 6 vezes 1, 6, mais 24 deu 30. Mais 16 do oxigênio vai dar 46. Então, isso quer dizer que a massa molar do meu etanol é 16 gramas por mol. Perdão, 46 gramas por mol. Então, com isso, o que a gente vai determinar aqui? Qual seria a quantidade de energia liberada para 1 grama de combustível queimado? Então, vamos montar aqui, ó. Agora, 46 gramas do etanol libera 1.368 kJ. Se eu tenho 1 grama desse cara, vai liberar quanto de energia? X. Faz essa regra de 3 aqui que a gente vai descobrir quanto de energia é liberada por grama. Pronto, agora a gente conseguiu calcular ó, que esse valor aqui vai dar 29,7 kJ para cada grama de etanol liberado. Repara que a conta que eu fiz foi basicamente pegar 1.368 e dividir por 46. Então, basicamente, se a gente fosse tratar em termos de fórmula, a gente colocaria o seguinte, que para calcular a eficiência energética, a gente faria o ΔH de combustão dividido pela massa molar do composto. Então, se a gente for comparar o etanol com outro combustível, basta a gente pegar o ΔH de combustão de outro combustível e dividir pela massa molar. Tá, beleza, Sayão, vamos supor que um outro combustível deu 50 kJ por grama. Qual dos dois vai ter maior eficiência energética? Pensa comigo. Se o etanol, a cada 1 grama, ele libera aproximadamente 30 kJ, o outro, que queima 1 grama, libera 50, ele vai ser mais eficiente. Então, sempre que eu tiver o valor maior aqui, necessariamente ele vai ser mais eficiente energeticamente. E agora, se a gente for olhar eficiência ambiental. Eficiência ambiental, a gente tem que pensar em termos do gás carbônico. Por quê? A gente está falando do efeito estufa. O gás carbônico, o dióxido de carbono, ele é um causador, um agravador do efeito estufa. Então, com isso, a gente vai ter que fazer o quê? Calcular qual que seria a energia que ele libera por mol de gás carbônico, por quantidade de gás carbônico liberada. E isso a gente tem que analisar pelo quê? Quantidade de carbono que a molécula tem. Então, ó, esse cara tem 2 carbonos, consequentemente ele libera 2 CO2. Se fosse, por exemplo, a gasolina, o principal componente da gasolina é o C8H18. C8H18. Então tem 8 carbonos. Se tem 8 carbonos, necessariamente esse cara aqui vai liberar 8 gás carbônico, né? 8 dióxido de carbono. E com isso a gente vai ter que fazer análise para 8 mols. Mas aqui, ó, para o etanol, a gente vai ter que fazer análise somente com 2 mols. Então vamos lá para a gente fazer a análise. Pronto, montamos a regra de 3. 2 mol de gás carbônico é liberado junto com 1.368 kJ. Se eu tivesse só 1 mol sendo liberado, eu vou ter X kJ. Então vamos calcular aqui e ver qual que é o valor. Com isso a gente conclui que a quantidade de energia liberada
por mol de CO2 é 684 kJ. Então isso quer dizer que cada vez que ele libera 1 mol de gás carbônico, cada vez que ele libera um pouquinho de gás carbônico ali, ele libera junto 684 kJ. E aí, repara o que eu fiz. Eu peguei o ΔH de combustão, e dividi basicamente pelo número de carbonos que esse cara tem. Se ele tem 2 carbonos, ele vai gerar 2 dióxido de carbono. Se ele tiver 8, como por exemplo a gasolina, ele vai gerar 8 dióxido de carbono. Então, se a gente fosse trabalhar em termos de fórmula, que não é necessário, mas se a gente fosse trabalhar em termos de fórmula, a gente basicamente pegaria o ΔH e dividiria pelo número de carbonos do composto. E qual seria a análise que a gente tem que determinar para saber quem é o mais eficiente ambientalmente? Se a gente tiver, por exemplo, o etanol com a gasolina, a gente vai ter que analisar justamente esse ΔH em relação ao número de carbonos. A gente pega o ΔH de combustão do etanol e divide por 2, porque ele tem 2 carbonos. Pega o ΔH de combustão da gasolina e divide por 8, porque o principal componente da gasolina tem 8 carbonos. Com isso, a gente vai ver o quê? O cara que tiver maior quantidade de energia liberada por mol de gás carbônico é o mais eficiente ambientalmente. Porque a partir do momento que ele libera aqui, ó, 1 mol de gás carbônico, ele libera 684. Vamos supor que a gasolina liberasse 700. Então quer dizer que liberando a mesma quantidade de poluente, ele libera mais energia, então ele vai ser mais eficiente ambientalmente. Com isso, a gente conclui que tanto eficiência ambiental quanto eficiência energética, qualquer um dos dois, quanto maior for o valor que a gente obtiver, maior vai ser a eficiência desse cara, tanto energética quanto ambiental. Perfeito? Galera, então é isso para a aula de hoje. Um beijo, um cheiro para vocês. Falou!